Pessoal, muito boa tarde a todos, boa tarde aos colegas da imprensa presentes aqui na sala de imprensa. Edson Rodrigues, o monstro sagrado, o melhor locutor esportivo do Brasil. Com muito orgulho que a gente apresenta nosso executivo de futebol. Vamos ter uma coletiva dupla, o executivo de futebol com o Agnello Gonçalves, depois na sequência o técnico Zé Ricardo, juntamente com a comissão também. Ele vai ser apresentado. Deixo para as honras da casa, para fazer a apresentação. Lembrando que estamos ao vivo também no nosso canal oficial no YouTube. O CEO do Goiás, Luciano Paciello, vai fazer a apresentação do executivo de futebol. A coletiva primeiro, ela vai ser do executivo de futebol, tá? Depois, na sequência, o Agnello Gonçalves vai fazer a apresentação da comissão técnica para a temporada 2024. Luciano, muito boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado a todos os presentes. Gostaria de ter o prazer de apresentar o Agnello Gonçalves como executivo de futebol do Goiás, nessa nova construção, nesse novo formato de governança, de como o clube se estruturou, e executivo de total experiência em projetos vencedores, como foi no Fortaleza, como foi no Corinthians, dentre outros. Então, aqui eu gostaria de dar as boas-vindas ao Agnello. Seja bem-vindo, sucesso para nós, contamos muito contigo e agora é com você. Abraço. Obrigado a todos. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, agradecer a receptividade que eu tive no Estado, né? Muitas mensagens de boas-vindas, isso me traz uma esperança, né? Agradecer ao clube, aos colaboradores que já nos receberam muito bem, né? Agradecer ao Luciano pela oportunidade, né? Me sinto muito confortável de estar sentado aqui e tem uma frase no hino que até o peito doer, né? Eu acho que isso traz um pouco da cara do meu trabalho. Eu acho que nas instituições que eu passei, quem pôde pegar referências, eu sou um cara de entrega total, né? E trago aí uma trajetória tanto como profissional como base, né? Quando digo que me sinto confortável, é que eu sou oriundo do clube, né? Eu sou oriundo do campo, né? Passei pela toda essa estruturação de preparação física, auxiliar, né? Fui treinador de base, fui gestor de base, também fui gestor profissional, né? 2 passagens pelo Avaí. Julgo 2 acessos, porque o time que subiu em 2018 também eu tive participação na formatação do elenco, 2016 também, aí eu fiz parte direta, né, depois Joinville, e agora recentemente no Fortaleza, não só na base, mas ajudando a gerenciar projetos internos do clube, né. Quando recebo o convite do Luciano, e vai muito ao encontro da minha preparação, né, eu fiz curso de gestão da Comebol, tenho um MBA em gestão esportiva pela FIFA, terminei agora o curso de executivos, né? Então, quando o Luciano me procura e eu passo por um processo seletivo rigoroso, eu acho que há uma sinergia muito grande, né, na entrevista sobre o que é esse novo projeto do Goiás, né, e sobre a minha perspectiva desse mundo novo que é o futebol, né? Então, é um desafio grande. Sei do tamanho do Goiás, da responsabilidade, né? Um clube que tem 28 títulos goianos, 40 edições, salvo engano, disputadas até o momento em clubes de Série A, né? Bicampeão de Série B. Então, uma história grandiosa e eu não estou aqui como o único responsável, né? Eu acho que um clube do tamanho do Goiás, eu estou aqui como uma figura de alguém que vai trazer a experiência para compartilhar, né?
Quem trabalhou comigo sabe que o meu olhar é humanizado, né? Eu acho que um clube do tamanho do Goiás, ele se faz por pessoas, isso a gente conversou, se o Luciano me permite, né? O viés do meu trabalho é estruturar e gerenciar projetos, né? E colocar as pessoas no centro. Eu acredito que para qualquer instituição, e no Goiás não poderia ser diferente, é a gente montar projetos para que as pessoas possam se desenvolver e se potencializar. É um pouco do que eu tenho feito nos últimos anos, né? E eu fico com essa expectativa muito grande de poder implementar esse modelo aqui no Goiás, né? Gerenciar projetos, gerenciar departamentos, para que esses departamentos e as pessoas que estejam conosco ao longo desse trajeto, elas possam se desenvolver e, com isso, também fazer com que a instituição possa se desenvolver e crescer. Então, é um pouco do recorte, né? É uma perspectiva muito próxima do ambiente corporativo, né? O clube hoje tem um departamento de governança e compliance com algumas orientações, né? Eu tenho metas a cumprir, né? Estabelecidas pelo clube, né? Tem um regimento interno, inclusive orientações de negociações que eu venha a seguir, e qualquer coisa que fuja do padrão, realmente eu tenho que subir para o conselho, né? E que é como eu acredito que deva ser pelos números que hoje envolve um clube como o Goiás e transações importantes não só para o cenário doméstico, mas como para o cenário internacional também. Então, é só para contextualizar um pouco, né? Evidente, eu sou oriundo da base, já trabalhei no profissional, não poderia deixar de ter um olhar sistêmico para o futebol. Isso a gente compartilha muito na entrevista, né? Realmente eu fui muito questionado em relação a um projeto sistêmico, né? Não só olhar para a estrutura do futebol, mas também corroborar para o desenvolvimento de novos talentos. Eu fiz muito isso, né? Tem nomes importantes hoje como Marquinhos, Pedrinho, Malco, Arana, Guga, Gabriel Magalhães, né? Todos esses jogadores são cases, né? São atletas que passaram por mim. Eu posso aqui tranquilamente falar que fiz parte da construção, da formação desses jogadores, e quando estive no profissional, sempre trabalhei integrado com a base, facilitando esse processo de transição de jogadores da base com o profissional. Já venho nutrindo contato direto com o Eduardo, com o Richard, com o pessoal da base, então a gente já tem um recorte dos atletas da base. Isso é um pouco da cara do projeto, né? A gente vai estar muito próximo, né, da base. É como eu acredito que um clube como o Goiás deva trabalhar, né? É apenas a minha opinião, e eu coloquei isso no processo seletivo, né? E eu também estou aqui para tentar corroborar e potencializar jogadores da base juntamente com a comissão técnica, juntamente com todos os colaboradores, que eu acho que esse vai ser o grande cerne, o grande centro do projeto, né? Ter um olhar sistêmico para o futebol e criar projetos e criar uma estrutura para que a gente possa potencializar e desenvolver não só os jogadores, que devam estar no centro, mas também profissionais, e aí a gente realmente montou uma comissão técnica que possa também corroborar com a gente com esse processo. Então, muito contente com a oportunidade, muito feliz e ciente da responsabilidade nesse momento de reestruturação do clube, né? Um momento importante, né, de transição, né? E eu estou aqui para realmente falar do hoje para frente, né? É onde eu tenho conhecimento, né? Claro que eu conheço a importância do Goiás e reconheço a importância do Goiás num cenário nacional, né? A gente entende a dor do torcedor nesse momento, e a expectativa do torcedor é ter um time competitivo, é que a instituição possa se desenvolver, mas a gente tem que olhar também para a parte esportiva, e o que o torcedor mais quer é encontrar um caminho de vitórias, e a gente está aqui para corroborar e para ajudar nesse processo. Pessoal, vou abrir 2 perguntas para cada, tá? Se identifiquem com o nome e o veículo de comunicação. São 2 perguntas consecutivas para não perder o raciocínio. Obrigado, Fernando. Obrigado, Fernando. Agnello, boa sorte a você, André Rodrigues, da Band News, Feras Esporte. Toda sorte a você no Goiás, na missão. Você colocou aí, né, a transição que o Goiás está vivendo, e o futebol é cobrança o tempo todo. E em cima das cobranças, para sabermos de fato, quando você foi procurado pelo Goiás, pelo Luciano, certo? O que ele traçou de meta? Quais os objetivos do Goiás? Série B, eu seria redundante falar que voltar para a Série A, isso é fato, né? Não tem outro caminho. Mas com relação ao estadual nosso, ao nosso Goianão,
qual que é a meta do Goiás, pelo que foi ano passado, e também com relação à Copa do Brasil? Né, o próximo ano o Goiás já vai entrar direto na terceira fase da Copa do Brasil. Então, as metas do futebol profissional sob o seu comando, em especial o Campeonato Goiano e a própria Copa do Brasil. André, a pergunta é muito boa, né? Evidente que no Goiano, o Goiás tem que ser protagonista, né? A gente tem que brigar por título. Salvo engano, são 5 temporadas que o clube não conquista, né, o título do Campeonato Goiano, né, e a gente vai trabalhar para que isso aconteça. O acesso da Série B para A, acho que ela condiz com a realidade do Goiás, né? O Goiás é um clube de Série A que passa por um momento na Série B. Isso eu acho que quem trabalha, quem está fora do Goiás, e comigo nunca foi diferente, eu já tive em alguns momentos uma aproximação, acabou não acontecendo, então eu sempre olhei o Goiás como um clube de Série A pela estrutura que tem, pela história que tem, né? Então, voltar à Série A é importante pelo âmbito esportivo, mas muito mais que isso, é também um viés que o clube possa se desenvolver como instituição, né? Porque as receitas são importantes, a exposição dos jogadores são importantes, né? Então, realmente, a meta mais clara do ano é realmente o acesso para a Série A, que é onde o Goiás tem que ter pela sua dimensão, pela história que tem, e é o que a gente vai trabalhar. Evidentemente, essa transição, né, ela está acontecendo. Hoje é o nosso primeiro dia no clube, então a gente está nessa etapa de diagnóstico. É claro e evidente que isso está posto à mesa, que a gente está um pouco atrás no planejamento por essa questão de transição, né? E o que a gente está fazendo é mitigar os erros e tentar acelerar para que a gente possa entregar para a comissão técnica uma equipe competitiva, né, com jogadores condizentes com o tamanho do Goiás. E Copa do Brasil, evidentemente, é avançar, né, e monetizar, porque é uma competição importante, né? Agora é avançar o máximo possível, né, e montar um time competitivo para que a gente possa brigar pelo título, né? Agnello, você colocou já que já vinha trabalhando, né, alguns dias em cima do futebol do Goiás. E aí a imprensa do Nordeste está colocando que o Vitória teria até fechado com o Maguinho já. Do Ceará, da mesma forma, o próprio Ceará, com relação ao Maguinho. Aí que vem a pergunta: tem alguma coisa acontecendo no momento envolvendo a direção do Goiás, o Maguinho e outro clube? O Maguinho fica no Goiás para o ano que vem? E nessa linha de pergunta, também a situação do Alano. O Alano está nos planos de vocês? Veja, todos esses jogadores que foram citados até o momento são especulações, né? Todos os jogadores têm um contrato com o clube até 2024 e até o momento, de maneira formal, nós não tivemos procura nenhuma por esses clubes, né? Então, eu não posso falar sobre especulação, só posso falar realmente quando houver uma procura, uma aproximação, e que a partir daí a gente vai analisar, né, com a comissão técnica, com o Zé, com o Kleber, com o Fábio e com o Luciano, para que o clube possa avaliar e tomar as melhores decisões esportivas. Essas decisões, elas sempre vão ser em prol do Goiás, não em prol do Agnello, não em prol do Zé, não em prol do Luciano. O olhar, ela tem que ser justamente o que é bom para o clube nesse momento, né? E se a gente entender que a operação ela deva acontecer por alguma questão que atraia, né, a questão corporativa, o lado do negócio, né, para o clube, a gente vai avaliar e se essa venda tiver que acontecer, essa operação tiver que acontecer, a gente vai ter que buscar uma reposição à altura para entregar para a comissão técnica um time competitivo. Agnello, meu nome é Charles, sou do Diário de Goiás. O torcedor esmeraldino está muito ansioso em relação a nomes, reforços, quem será o Goiás para 2024. Cerca de uma semana você foi anunciado, desde então acredito que você está trabalhando, monitorando o mercado. O Goiás se apresenta dia 6. Até lá, o Goiás deve ter quantos jogadores, quantas caras novas para encorpar o elenco que já está no clube? O primeiro ponto, de novo, quem me conhece sabe que eu trabalho para a instituição. Eu não faço gestão temerária de contratos, então pouco eu não vou sair aí contratando 10, 20, 30 jogadores apenas para ratificar a minha presença aqui e dar uma satisfação para a torcida, né? A gente precisa ser muito responsável nesse momento, né? E é o que a gente está fazendo, né? Apesar da gente reconhecer que o clube está um pouco atrasado nesse momento no planejamento,
mas a gente precisa olhar primeiro para o ambiente interno, né? Ver e avaliar os jogadores que estão voltando de empréstimo, né? Ver o que a gente tem internamente para depois a gente olhar as carências. Evidente que ao acomodar, né, no campograma, né, num recorte do que é o elenco, já salta os olhos algumas carências e a gente já está trabalhando no mercado para sanar essas carências, né? Mas é importante a comissão técnica também avaliar os nomes que a gente tem, né, para que a gente não sangre o clube economicamente e saia fazendo uma sobreposição de funções e a gente tenha um elenco muito inchado, porque é isso que a gente não quer. A gente quer um elenco enxuto para otimizar os processos de treino e também abrir espaço para os jogadores que forem bem na Copa São Paulo. Esse é o foco do escopo do projeto, e a gente precisa olhar para isso com muita cautela, e eu não gostaria de falar e te dar um número, porque a gente está nessa etapa de diagnóstico e tampouco aumentar ou diminuir a expectativa do torcedor nesse momento. O posicionamento tem que ser sério, né? O Goiás é um clube que merece isso, então eu me sinto muito confortável porque são pessoas sérias que estão por trás do projeto e tampouco aqui a gente vai fazer uma gestão temerária, mas, de novo, trabalhando para corresponder à altura e entregar para a comissão técnica e para o clube um time competitivo a gente está fazendo. Você citou, nas suas primeiras palavras, alguns jogadores que se destacaram, que passaram por você, mais recentemente no Fortaleza, Abraão, Samuel, Alex Vinícius, né, que está aqui no futebol goiano, né? Você vai trabalhar com um técnico que ganhou projeção nacional a partir de um trabalho muito bem feito no Flamengo, conquistando uma Copa São Paulo. Eu queria que você falasse mais sobre essa junção com a base. E se o Goiás já tem esse nome para comandar as categorias de base, o departamento de futebol de base do Goiás, e se esse nome, o Paciello, trabalha com você, você tem ou indicou alguém? Não, o nome é o Eduardo Pinheiro, até que a gente possa realmente se conhecer pessoalmente, né? É o Richard, são as pessoas que estão lá. Eu não sou muito favorável a esse tipo de choque de gestão, né? Chegar trocando todo mundo, eu gosto de conhecer as pessoas. De novo, minha gestão ela é muito humanizada, é muito olho no olho, é troca, é opinião, é posicionamento, né? O contraditório sempre vale, né? Eu acho que com isso a instituição cresce, né? Então, o que a gente tem que fazer nesse momento é avaliar o trabalho das pessoas, né? E dar a oportunidade. Eu, enquanto profissional, já fui muito punido justamente nesse sentido, de troca de gestão, e não me deram nem a oportunidade de eu me posicionar e mostrar o meu trabalho, e realmente já se promoveu troca, e eu não vejo isso sendo como justo, né? Não gostei quando fizeram comigo, e eu também não gostaria de fazer com as pessoas. É claro que também eu respeito a opinião institucional, né? E o meu posicionamento é que a gente tem que dar oportunidade para as pessoas. Então eu tenho trabalhado e nutrido contato com o Eduardo, que foi super solícito, um profissional que se mostrou organizado, o Richard, que assessora ele também, sempre nos abastecendo de informação, né? Então, eu não posso me posicionar sem conhecer o trabalho da base de perto, né? E já sábado a gente vai estar presente no jogo treino do Sub-20, eu convidei o Zé e a comissão técnica para que a gente possa acompanhar e trocar e ir conhecendo as pessoas, os jogadores aos poucos, para aí sim tomar uma decisão, né? E essa decisão ela vai ser sempre compartilhada com o Luciano, né? De novo, não é o que o Agnello quer, é o que é bom para o Goiás, e o que for bom para o Goiás a gente vai realmente fazer para que o clube possa se desenvolver. Boa tarde, Agnello, Tandara Reis, Rádio Bandeirantes Goiânia. Em uma das suas respostas, você até admitiu, né, que o planejamento para 2024 está atrasado. Até que ponto esse atraso te preocupa, já que a janela de transferências fecha no dia 20 e hoje é 27 de dezembro? Não me preocupa muito. Não me preocupa muito, porque a gente já tem alguns nomes, a gente já está avançando, né? E, de novo, a gente está olhando também para os jogadores que estão retornando de empréstimo, né? Então, o número de jogadores para iniciar a pré-temporada atende às expectativas da comissão técnica. Agora, que é necessário qualificar, a gente concorda, né? De novo, a gente não vai trabalhar com um elenco muito extenso, a gente vai trabalhar com um orçamento muito enxuto para justamente a gente poder acompanhar. Eu, inclusive, pretendo estar na Copa São Paulo, né, de perto, para acompanhar. Se o Kleber puder viajar e a gente entender que é possível, o Kleber vai acompanhar, né? Agora, é um alerta.
Estamos atentos. Agora, não estamos extremamente preocupados e ansiosos para que a gente não tome nenhuma decisão que o clube possa vir a sofrer algum dano na frente, né? Então, atentos sim, mas preocupados não. Você mencionou que o Goiás deve ter um elenco mais enxuto nessa temporada de 2024. E qual o perfil de jogador que o Goiás, nesse momento, procura no mercado? Hoje, inclusive, a comissão técnica fez uma apresentação para a gente, né? É um atleta mentalmente forte, que tenha bom entendimento de jogo, né? Que tenha, né, uma faixa etária que possa entregar uma competitividade, ou seja, uma saúde competitiva, porque as competições mais importantes elas exigem isso, e, sem dúvida nenhuma, atletas que possam corresponder tecnicamente à altura e o que o Goiás realmente precisa nesse momento. Boa tarde, Agnello. Vitor Pimenta, do Mais Goiás. Seja bem-vindo ao Goiás Esporte Clube. Agnello, eu queria saber qual que é a sua relação com a imprensa. Eu não sei como que funcionava lá em Fortaleza, mas desculpa se a pergunta pode parecer um pouco grossa, mas o antigo diretor, ele aparecia aqui para anunciar os jogadores e não dava explicação por que ele estava contratando e tal. E eu queria saber de você, se você é um cara que vem na mídia para explicar, tendo em vista, né, que o antigo diretor aparecia só quando o Goiás queria fazer pronunciamento, né? Eu queria saber se é o seu perfil aparecer mais e acabar explicando não só para a imprensa, mas também para o torcedor, que é o importante, né, para o Goiás. Obrigado pelo espaço, porque essa pergunta ela é muito boa. Não só com a imprensa, mas eu trago 3 pilares no meu trabalho: verdade, respeito e excelência, né? Por onde eu passei, eu nutri um contato muito respeitoso. Eu acho que a imprensa ela ajuda e ela tem que ser parceira do clube, como eu sempre vou ser parceiro da imprensa, né, dos próprios representantes que fazem parte desse contexto, né? O futebol mudou muito nos últimos anos, né? Existiu um momento que muitos dirigentes enxergavam a imprensa como né, inimiga, e tem dirigentes que olham, né, o próprio agente do jogador ou dos treinadores como inimigos. Eu penso, acredito e vejo que quanto mais a gente estabelecer uma relação aberta, franca, olho no olho, né, de transparência, de verdade, né, e de respeito, né, eu acho que com isso a gente fortalece as relações, né? Então, eu vejo... meu perfil é mais low profile, eu gosto de aparecer menos porque eu não me considero a pessoa mais importante do clube, né? E também não a menos importante, né? Eu gosto realmente de trabalhar mais no bastidor, mas quando se fizer necessário, o Fernando, né, o nosso assessor de imprensa, entender que é o momento de eu me posicionar, eu não tenho problema nenhum de me posicionar. O que eu puder falar, eu falo. O que eu achar que não é o momento oportuno para falar, eu também vou pedir licença, que também essa respeito ela seja recíproco, né? E minha relação ela é muito aberta, muito tranquila, e eu respeito muito o trabalho da imprensa, porque, no final das contas, vocês fazem futebol junto com a gente, né? Então, minha relação, por onde eu passei, ela sempre foi muito respeitosa, e aqui não vai ser diferente. E eu queria saber, já que o André tinha até tocado no nome do Maguinho, né? E esses dias os dias de especulações. E surgiu recentemente 3 nomes que poderiam estar vindo para o Goiás. Eu queria queria que o senhor respondesse se procede ou não, né? Que é o Gabriel Dias, o lateral, o Guilherme Lopes, que é do Bragantino, e o Thiago Santana, atacante. Veja, eu falei sobre especulação, né? Eu realmente não gosto, de novo, de falar sobre possibilidade, né? E eu vou te pedir licença, né? Eu realmente não gostaria de estar aqui falando sobre nomes, porque qualquer nome que eu venha trazer agora, eu posso aumentar a expectativa do torcedor e por algum motivo a negociação ela não pode acontecer. Eu prefiro trabalhar com passos consistentes, e quando for um momento oportuno da gente apresentar o jogador e realmente ou o atleta já tiver um pré-contrato assinado com o clube, ou ao menos um contrato já firmado, aí não tem problema nenhum da gente anunciar. Agora, especular nomes eu acho inseguro, uma gestão temerária. Eu posso estar falando algo que realmente não pode se concretizar, e eu acho desnecessário nesse momento me posicionar e ficar especulando nomes nesse momento. Obrigado pela pergunta, mas realmente eu não gostaria de trabalhar dessa forma. Humberto Castro, PUC TV, bem-vindo, Agnello. Satisfação, hein? Prazer, como é que Humberto. Vocês definiram, já que o Luciano falou na questão da
da seleção para que você fosse o diretor de futebol, o nome do Zé Ricardo. Quando ele foi anunciado, muitos disseram, ó, o Goiás está trazendo um técnico de Série A, um técnico de time grande, né? E a maior competição do ano, né, é a Série B para voltar para a Série A. Como é que vocês chegaram ao nome dele e foi feito esse acerto? Muito bom. Eu acredito em boas pessoas e pessoas sérias e pessoas honestas, né? Eu nunca trabalhei com o Zé, nunca trabalhei com o Kleber, nunca trabalhei com o Fábio diretamente, apesar da gente se enfrentar muito, né? Na época de base eu no Corinthians, o Zé no Flamengo, a gente se enfrentou muito e sempre me agradou muito a relação interpessoal e a maneira como ele lidava com todo, não só com os atletas, né? Então o Zé sempre foi um cara, até onde eu conheço e até onde eu levantei, sempre foi um cara muito honesto, né? Um profissional que cresceu, né, por vias próprias, né, e chegou onde chegou, passou por grandes clubes. Então a pessoa do Zé Ricardo eu reservo aqui de tecer comentários porque eu acho que vocês conhecem, né? Então o Zé, além de trazer, né, um preparo, uma capacitação muito grande, né, e o futebol ele é multicontextual, né? Às vezes você faz tudo certo e dá tudo errado, e às vezes você faz tudo errado e pode dar tudo certo, né? Então, existe um contexto, né, que pode ajudar, que é o que eu chamo de ambiente futebol, né? É tudo que acontece da porta de um centro de treinamento para dentro e tudo também que acontece da porta do centro de treinamento para fora. Muitas vezes é uma relação com a imprensa, né? Eu posso vir aqui sanar uma dúvida que, de repente, pode... através dessa dúvida, eu gerenciar uma crise que muitas vezes pode acontecer ou não, né? Então, eu acredito muito na pessoa Zé Ricardo, no treinador Zé Ricardo e, sobretudo, não só o Zé, mas como a comissão técnica ter a cara do projeto, né? Eles têm experiência suficiente para esse viés de potencializar jogadores. Muitas vezes, o Zé fez muito isso nos clubes que ele passou. Muitas vezes ele pega um jogador embaixo e ele, dentro do trabalho dele, que é uma característica peculiar do Zé, ele consegue potencializar os jogadores, não só da base, mas como os ativos do clube, né? Então, esse olhar humano do Zé, esse carinho, né, com o clube, que vai ao encontro daquilo que eu penso, né? O Zé não chegou aqui botando 10 nomes, eu quero esses jogadores e não quero saber das finanças do clube. Ele está tentando entender as finanças do clube, está tentando olhar para o cenário interno. Muitos treinadores iriam chegar aqui com uma lista de nomes pedindo salários astronômicos, eu quero esses, e não é o perfil do Zé, e tampouco é o meu, e também eu acredito que não seja o Luciano por tudo que ele fez no Palmeiras, né? Então, eu acho que tem sinergia, tem congruência, existe pessoas sérias, existe um projeto sério por trás, e se realmente vocês forem a fundo, existem pensamentos muito similares, né? Então, acho que isso chama atenção, né? Porque um dos pilares do projeto é justamente que o treinador do profissional ele possa facilitar esse processo e projeto de transição da base do profissional, potencializar para que em algum momento ele possa ser exposto, para que esses atletas possam ser expostos em competições importantes e o clube possa monetizar com isso. E se o clube começar a ter um repertório de gestão de ativos, a tendência é o orçamento aumentar, a instituição crescer, a consequência disso é o torcedor ter acesso a ativos e atletas importantes, né? E aí, aos poucos, o clube vai se desenvolvendo e crescendo nesse sentido, né? Então, nesse sentido que o Zé foi selecionado, igual foi entrevistado, a gente expôs as nossas ideias, ele expôs as ideias dele, então por isso que ele foi escolhido nesse momento. Você disse em uma resposta que não tem como priorizar competições, né? Que o Goiás tem que entrar forte em tudo, e principalmente no estadual, que não ganha muito tempo. Mas a apresentação é dia 6, primeira rodada 17, o Goiás joga 18, quinta, né, com o Goiânia, é um tempo curtíssimo, né? Que time vocês pretendem colocar em campo já para essas primeiras rodadas do estadual? Até porque tem que causar uma boa impressão, né? Começar ganhando, mas aí para começar ganhando e ter um time forte com 11 dias de preparação, no início de ano, às vezes é complicado. Então isso preocupa vocês, e que perfil vai ser o time do Goiás nesses primeiros jogos? Esses detalhes mais técnicos eu vou deixar para que o Zé também possa pontuar. Eu acho que ele é o grande especialista nesse sentido, né?
não preocupa, mas a gente está muito atento. Realmente é um prazo muito pequeno. Eu acho que não adianta eu vir aqui e falar algo que não é a realidade do Goiás nesse momento, né? Hoje é o meu primeiro dia no clube, né? Então, e é o primeiro dia do Zé no clube e a gente ainda encontra os colaboradores e os atletas de férias, né? Que é natural. Então, a gente está atento, mas eu não posso vir aqui falar para vocês e falar para o torcedor que não, né? Realmente a gente está atento e tentando andar com o que é possível nesse momento, né? E, de novo, olhando para a melhor decisão para o Goiás. Agnello, Edson Júnior da Rádio CBN, você está chegando no primeiro dia e o Zé também. Foi você que contratou o Zé Ricardo e é você que vai contratar? Você é o cara determinante para contratar tal jogador ou você tem que se reportar alguém de cima para que se possa ser o jogador a ser contratado para o Goiás? Ou é você, o diretor de futebol, que vai decidir essa situação? Existe uma fala do futebol que realmente eu não gosto muito, né? Reformulação, né? E homem forte do futebol. Eu, em especial, eu não gosto muito dessa fala, né? De novo, o orçamento que o Goiás tem, o tamanho do Goiás, eu não acredito que essa decisão ela tem que ser centralizada 100% no Agnello, né? Meu modelo de trabalho é compartilhar visões, trazer reflexões e ponderar quando eu não concordar, né? Eu tenho um documento orientador que eu preciso seguir, como eu falei anteriormente, né? Eu preciso respeitar esse documento orientador, inclusive nas negociações, e qualquer modelo que fuja esse padrão de compliance e governança do clube, eu preciso subir para o comitê, para que o comitê possa avaliar, né? Então, quando fugir do padrão do clube, eu preciso justificar o porquê eu estou propondo nesse momento essa operação, né? E aí a gente vai avaliar em conjunto, né? O grande responsável em fazer esse link entre o Agnello e a comissão técnica com o comitê é o Luciano. Eu preciso me reportar ao Luciano, né? Mas é preciso registrar também que o Luciano usa uma técnica que eu gosto, que é a mesma técnica que o Marcelo usava comigo lá no Fortaleza, é empoderar as decisões, é dar autonomia, mas também com responsabilidade, eu acho que a palavra é essa, né? E com muita cautela. Então, sim, minha opinião prevaleceu na vinda do Zé, e eu tenho que assumir essa responsabilidade, né? Mas o Zé passou por uma entrevista com quem ele tinha que participar e foi validado por todos nós, né? Agora, é claro que a minha função cabe posicionamento, né? E eu estou aqui também para assumir responsabilidade, e ela cabe, responsabilidade e posicionamento, né? E muitas vezes eu vou ser superado. E eu também tenho que respeitar isso. Como muitas vezes eu vou levar argumentos que eu posso superar uma decisão contrária. Então, eu acho que essa relação do contraditório, né, e do que não é contraditório, eu acho que isso tem que prevalecer a todo momento. E dessa forma eu acho que a gente faz um clube, né, sustentável, sério, com uma gestão, né, organizada, e o que é praticado em grandes corporações, né? Tão pouco, se a gente olhar para o ambiente corporativo, né, o executivo e muitas vezes o CEO não toma decisão por tomar, né, porque existe um background, é preciso validações, né? Eu acho que essa dinâmica ela mitiga um pouco o erro, né, e quem ganha com isso é o clube, ao meu juízo. Ô, Agnello, eu treinei um bom tempo aqui na base e tinha subido no profissional Túlio, treinando com a gente Fernandão, Lúcio Bala, Dil, e há muito tempo o Goiás não revela um grande jogador. Você acha que a sua contratação, por passar muito na base, tem a ver com isso? E aí eu já emendo algo que o torcedor, eu vejo muito nas redes sociais. O que um cara que passou muito mais na base pode fazer com que o Goiás se transforme de um time que vem aí, um clube que vem há muito tempo, tendo situações pífias, tanto em Campeonato Goiano quanto em Campeonato Brasileiro. Esse cara que passou muito mais em base pode transformar o Goiás a voltar a ser grande de agora para frente. A pergunta ela é muito boa.
porque também abre prerrogativa de eu expor um pouco do que eu penso e um pouco da minha opinião. Eu conheço 2 tipos de profissionais, o bom e o ruim. Independente se o profissional está na base ou no profissional, existe muita gente capacitada na base. Muita gente, mas muita gente capacitada na base. Infelizmente, a dinâmica do futebol brasileiro, muitas vezes, né, ela não oportuniza bons profissionais. Né? Eu tenho 5 anos de gestão no profissional. Né? E a minha função no Fortaleza, apesar de estar acomodado na base, né, eu fiz parte de gerenciamentos importantes, de projetos importantes dentro do clube. Né? E tem muitos clubes no Brasil que existem diretores executivos na base, mas eles estão acomodados no profissional. Né? Palmeiras é um deles. Né? Então, eu não me julgo menos capacitado ou mais capacitado por passar um tempo grande na base, né? Até porque eu fiquei 5 anos e meio num clube como o Corinthians, né? E se manter num clube como o Corinthians 5 anos e meio, né, com 42 títulos e revelar aproximadamente 333 milhões em direitos econômicos para o clube, eu me sinto contente, né? E eu estou há 23 anos dando passos consistentes na minha vida profissional. Eu vinha conversando com o Zé no avião sobre isso. Né? Foi um projeto pessoal ir para o Fortaleza. Seria a terceira negativa que eu ia dar para o Marcelo. As outras 2, ele me fez um convite em 15 e 17 para assumir como diretor executivo do profissional. Né? Então, eu não me sentia confortável naquele momento de dizer um terceiro não pela relação que eu tenho com o Marcelo. Quem eu respeito, quem eu deixo aqui meus agradecimentos, né? Um grande gestor, quem me desenvolveu, quem me apoiou, né? E eu não olho por essa perspectiva. Realmente eu não olho por essa perspectiva. Agora, experiência tem em todo lugar, né? Não está na idade, não está somente na vivência, né? E eu acho que isso eu vou ter que mostrar ao longo da minha trajetória no trabalho aqui no Goiás. Agnello, boa tarde. William Rommel, site Sport Goiano. Que você tenha sucesso aqui no Goiás. Recentemente, o Luciano Paciello havia informado que o Goiás teria 50 milhões para investir na próxima temporada. Você poderia explicar se esse dinheiro vai ser investido todo em futebol, em contratações, em premiações, em salários, ou não? Vai ser só uma parte destinada a contratações, ao futebol? Nesse momento, eu até gostaria de me ater às informações realmente do futebol, né? Eu acho que parte disso, acho que grande parte disso, ela vai estar realmente destinada para o futebol, e não é futebol profissional, né? É futebol profissional / base, né? E aí, realmente, eu tenho conversado com o Eduardo, a base carece de atenção, né? Existem lacunas de contratação de profissionais. Por exemplo, a base hoje só tem um analista, salvo engano. Então, é inimaginável você ter um analista para 5 categorias. Né? Então, esse orçamento, grande parte dele vai ser destinado para o futebol do clube como um todo. Né? E, claro, pela autonomia e pela liberdade que o Luciano está me dando, eu vou poder opinar, né, também no processo da base. Não decidir muitas vezes, né? Mas por vezes eu vou liderar, por vezes eu vou participar, por vezes eu posso até ajudar a decidir. Né? Então, meu modelo de gerenciar, ele é muito leve, ele é muito nesse sentido de compartilhar troca, né, de promover trocas. Eu acho que eu estou aqui justamente para facilitar essa comunicação também da base profissional e trazer também um pouco da experiência que eu tive para ajudar o Eduardo, ajudar o Richard, ajudar todo o staff técnico do profissional e que a gente possa gerenciar esse orçamento da melhor maneira possível, claro, desenvolvendo projetos e fazendo com que o clube possa se desenvolver também em todas as áreas, não só no futebol. A torcida acompanha muito as redes sociais e os mercados de transferência, o mercado da bola. E surgem muitos nomes veteranos, como Paulo Guerreiro, Lucas Prato, Alexandre Pato. E eu queria te perguntar o seguinte, é seu estilo de trabalhar com medalhões assim? Ou você prefere investir em jogadores mais novos que tenham potenciais melhores apresentados nos últimos anos? Tem um dado importante numa plataforma importante,
que eles fazem um estudo das 5 maiores ligas do mundo, né? Se vocês pesquisarem, vocês vão perceber que realmente o maior gap de atletas contratados na formatação, uma média que essa plataforma fez, são jogadores de 17, 18 a 27 anos, né? Por entender que esse é onde o jogador ele performa mais. E um percentual menor com jogadores acima de 27. Agora, novamente, se houver uma carência, se houver uma necessidade, entendermos juntos, né, que aquele nome por algum motivo cabe e ele tem uma idade avançada, não tem por que a gente não avançar na negociação, né? Mas é claro que a gente vai estar muito atento nesse perfil até 27, 28 anos, que é onde realmente o Fábio também pode falar um pouco sobre isso, né, pela experiência que tem, que é onde o jogador ainda não entrou numa curva descendente de força, velocidade, né? Então, de novo, o Fábio pode ajudar um pouco mais nisso, apesar de eu dar um pitaco na preparação física. No bom sentido, porque eu também fui preparador físico, né? Então, a gente vai avaliar, né, realmente, né, se no momento oportuno a gente precisa contratar um jogador nesse sentido ou não. Boa tarde, Agnello. Muito prazer. André Guimarães, do Globo Esporte. Seja bem-vindo. Você cita o orçamento e até diz que é orçamento curto, né? Dentro do elenco do Goiás tem um jogador muito valorizado, se não o mais valorizado, que é o goleiro Tadeu. E aí é o que a torcida quer saber e fica muito preocupada, né? O Tadeu cabe dentro desse orçamento? Cabe tranquilamente, né? Tadeu tem contrato até final de 2024, é um atleta que eu admiro muito, né? Apesar da gente não ter trocado, pelos serviços prestados que ele tem para o Goiás, e ele carece de todo o carinho, de todo o respeito, né? E o clube precisa olhar para isso, né? Eu acho que o futebol brasileiro ele precisa olhar um pouco para isso, né? Não só em relação aos atletas, né? Mas que realmente tem serviços prestados para o futebol. Isso não é só no cenário, isso está na imprensa, isso está em conselheiros, em profissionais, em atletas, né? Eu acho que o futebol brasileiro olha muito pouco para isso, e eu vim até conversando hoje no almoço com o Luciano, a gente tem que ter uma atenção especial a profissionais que já têm anos e anos e anos de serviço prestado pelo clube, e a gente precisa reconhecer isso de alguma forma, e o Tadeu não é diferente, né? Pela pessoa que porque as informações são as melhores, né? Um cara muito positivo, um líder, né? Um profissional que realmente tem a nossa admiração, e aí eu uso, né, a fala da comissão técnica do próprio Luciano, e tenho certeza que no primeiro contato, né, eu já tentei contato com ele, né, acabei não conseguindo, e vou seguir hoje realmente ao longo do dia tentando falar com ele, justamente para ele perceber que a gente está muito atento a tudo que ele já fez para o Goiás, né, e que a gente conta muito com ele, né, e ele segue com um contrato ativo com o clube, e a gente está muito contente de tê-lo até o momento no Goiás. 26, desculpa. Agnello. São muitos jogadores. Boa tarde. É verdade, lembrei. Prazer, Rafael Bessa, eu sou da TV Serra Dourada, afiliada do SBT. Você vem de um clube que, por mais que você esteja na base, tem um DNA ousado. O Marcelo Paes, recentemente, contratou o Marinho, quando o Marinho estava sendo ali assediado por vários clubes. Ele consegue renovar com o Vojvoda, também na base da ousadia, no momento que se falava que até o Corinthians tinha interesse na contratação deste profissional. Daí eu te pergunto, você traz para o Goiás esse DNA ousado que você conviveu lá no Fortaleza? Esse recorte do Fortaleza, ele é até curioso. O Fortaleza é ousado, mas com responsabilidade. O Marcelo ele é um gestor muito, muito responsável, né? Eu gosto muito da formatação de um departamento de inteligência consistente, né? Muita gente, e respondendo a tua pergunta, eu acho que um grande segredo do Fortaleza é ter um departamento de inteligência consistente, e eu também pude contribuir com isso, né? Nos últimos clubes que eu passei, imagino que vocês também devam ter pesquisado, eu fui, né, um mentor do departamento, né?
Eu realmente não consigo não ter um departamento de inteligência estruturado para que possa me dar suporte nas decisões, né? Então, ter um departamento de inteligência robusto não é só inteligência, não é só análise de desempenho, desculpa. É mercado, é captação, é um projeto de desenvolvimento individual de jogadores, né, que isso é importante ter. Muita gente olha para o departamento de inteligência achando que é só campo e bola, e muitas vezes não é, né? Gestão de ativos tem que estar acomodado para você ter uma gestão consistente de contratos, né? Então, não por acaso, o Fortaleza ele contrata Lucero, contrata jogadores que muitas vezes não chamaram a atenção. O próprio Romarinho, quando foi captado, ele traz essa perspectiva. E ao nosso juízo, a gente está construindo 4 pilares de formatação de elenco, né? Que para que a gente possa caminhar nesses 4 pilares, eu venho falando com o Luciano, a gente precisa de um departamento de inteligência robusto, né? Para que a gente possa... dados é diferente de informação. Dados é o bruto, informação é um dado sensível. Então, trazer atletas que possam dar retorno técnico para esse momento é um pilar. Transitar jogadores da base é um segundo pilar. Olhar jogadores em baixa no mercado para que o clube possa potencializar e desenvolver esses jogadores e depois esses jogadores passarem a dar um retorno técnico para o clube e futuramente, quem sabe, o clube monetizar com esses jogadores, e um processo de amadurecimento de jogadores que muitas vezes eles não vão estar prontos para trazer um retorno para o clube, e o clube tem que projetar uma sessão temporária, um empréstimo, monitorar, avaliar a performance desse jogador e trazê-lo de volta. Isso, muitas vezes, faz com que o clube não gaste com uma contratação, né? Então, eu acho que isso é um dos segredos também do projeto do Fortaleza e também da gestão e das contratações que hoje acontecem no clube. Investir em tecnologia, evidentemente, né? Investe pesado em soluções tecnológicas, né? E, por tal motivo, vem errando pouco. Vem errando pouco. Errar faz parte do jogo, mas a questão é errar o menos possível e mitigar o erro. Dentro da questão de oportunidades, jogadores estrangeiros estão no seu radar? E eu te explico essa pergunta. Aqui no Goiás, recentemente, não se teve uma boa experiência por conta das questões financeiras, não vou nem entrar no mérito técnico, mas em determinado momento cogitou-se, não vai se contratar mais estrangeiros. Você tem isso em mente? Eu acho que, e vejo e penso, que um clube do tamanho do Goiás ele tem que estar aberto a qualquer possibilidade, né? Como falei, existem bons profissionais e profissionais ruins. Isso passa por jogadores, né? O ponto é tentar buscar informações, que tipo de comportamento esses jogadores têm, né? Isso é um ponto importante. Um outro pilar que eu venho propondo para o Luciano, e que eu acho que é importantíssimo, é um departamento de gestão de pessoas, né? Muitas vezes a gente traz jogadores, inclusive, não só dos países sul-americanos, mas a gente traz um jogador de outro estado e o jogador chega aqui em Goiânia e não sabe nem qual é a cultura do clube. Muitas vezes ele chega com a família, ele não sabe onde ele vai morar, que colégio a filha dele vai estudar. Então, a gente ter esse carinho para receber bem, seja um jogador sul-americano ou seja um jogador de qualquer parte do país, acho que facilita qualquer processo de transição, né? Inclusive da gente, né? Existe um processo de adaptação à instituição, né? E quando a gente tem um departamento que olha para isso, que tem cuidado, né, para facilitar a transição, a gente já antecipa, né, através de documentos, relatórios, um material institucional para que o atleta já chegue aqui, saiba quem são os maiores confrontos, quais são os clássicos, como se comportar perante a torcida, independente se ele vem do Nordeste, do Sul, do Leste, do Oeste, de algum país sul-americano. Eu acho que o nosso trabalho é fazer com que os atletas se sintam confortáveis, né, muito bem recebidos e gerar e promover essa adaptação. Não faz sentido nenhum você trazer um jogador do país sul-americano, colocar ele aqui em Goiânia, ele não sabe qual é a cultura local, quais são as comidas típicas, como ele tem que se comportar perante a torcida, perante o clube. Então, acho que isso está muito em relação a processos de adaptação e
e uma das propostas que eu levei à mesa que a gente está avaliando é estruturar um departamento realmente de gestão de pessoas para que a gente possa também, dentro desse departamento, prestar esse serviço social para que os jogadores se sintam confortáveis no Goiás, porque no fim do dia, um bom ambiente de trabalho é o que vai impulsionar o clube e é o que vai levar a gente para entrar nos caminhos de conquistas, que é o que todo mundo espera. Agnello, fechou a sua coletiva, obrigado aos colegas. Agora nós vamos fazer aqui a troca. O Agnello vai para esse canto aqui, a gente vai fazer aqui a transição para o Agnello chamar aí a comissão técnica, né? Da apresentação do Zé Ricardo. Foi para a ponta aí? Pronto, agora a segunda coletiva. Bom, boa tarde a todos. Com prazer, satisfação que a gente apresenta não só o Zé Ricardo, mas como a comissão técnica deles, presentes aqui Kleber dos Santos, né, Fábio Eiras, e um profissional, como falei anteriormente, que a gente nutre um respeito, um carinho muito grande, pelos serviços que já prestou, não só, né, na formação de grandes atletas de base, né, mas também por toda a experiência que traz, né, por toda a bagagem que traz, representando clubes importantes, né, no cenário nacional e internacional, né, recentemente uma última passagem aí no Japão. Então, dizer que o clube está muito contente com a presença do Zé, é um profissional que a gente aposta, é um profissional que tem a cara do projeto, né? Bem como sua comissão técnica, e as expectativas, né, são as melhores para que a gente possa realmente desenvolver um grande trabalho, né, e ter um grande ano, um ano que possa trazer realmente satisfação do torcedor e que, através do trabalho da comissão técnica, a gente possa ter um time que traga alegria e que o torcedor se sinta representado, que eu acredito que é o que o torcedor mais busca nesse momento. Seja bem-vindo, irmão. Bom, aqui pode fechar. Bom, à direita, Kleber dos Santos, né, um profissional que tem um histórico grande como treinador da base do Flamengo. Fábio também, né, passagem por Atlético Paranaense, acompanhou, e essa comissão vem acompanhando o Zé nos últimos trabalhos, né. De novo, são profissionais que realmente a gente já acompanha de longa data, se enfrentando em competições, em jogos, né? Então, realmente, muito satisfeito de tê-los. Obrigado por acreditar no projeto, né? E aí eu estendo não só ao Zé, como a todos os profissionais. E eu tenho convicção que a gente vai ter um trabalho muito consistente e também, como falei anteriormente, eles podem ajudar muito nesse processo de transição, adaptação e promoção de jogadores da base profissional, que eu acho que o clube vai caminhar para esse modelo. Auxiliar técnico. Obrigado, Fernando. Eiras, Fábio Eiras e Kleber dos Santos. Pessoal, agora vamos centralizar as perguntas. Você quer fazer algum comentário? Queria sim, Fernando. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, agradecer a presença daqueles que puderam ouvir. Dizer que é uma alegria muito grande poder estar vestindo a camisa do Goiás, agradecer ao Luciano e ao Fernando e ao Agnello, que fizeram os primeiros contatos comigo, o Agnello primeiro, depois com o Luciano e com o Fernando, e dizer para a torcida do Goiás que a expectativa é muito grande durante a temporada toda. Sabemos que o trabalho vai precisar
começar o quanto antes. Como o Agnello deixou bem claro, a gente precisa resgatar esse tempo que foi perdido, mas, de qualquer forma, dizer que a gente tem uma expectativa muito grande de poder fazer parte desse projeto de forma integral, não só na categoria profissional, como também na transição dos jogadores da categoria sub-20. Pessoal, vocês querem manter a questão, vou deixar vocês mais à vontade, vocês querem manter as duas perguntas ou vai um giro para cada e, se precisar, faz mais um giro, quem quiser fazer a segunda pergunta aí? Um giro? Um giro, então... Se identifique, por favor, vai daqui para cá. Pode começar? Pode. Zé Ricardo, boa tarde. William Romer, site Sport Goiano, que você tenha sucesso aí no Goiás. Eu não sei se você acompanhou as redes sociais, mas a torcida esmeraldina, ela reprovou bastante o seu nome. Eu queria que você falasse o que você pode fazer dentro de campo, claro, além das vitórias, né, isso é fato, para atrair novamente a confiança do torcedor e como é que você recebe essa grande rejeição por parte da torcida do Goiás? Boa tarde. Bom, eu respeito, a torcida sempre vai ser o maior ativo de qualquer clube. Acho que os clubes são do tamanho que são e o Goiás não é diferente. Porque tem essa torcida apaixonada. O que eu posso dizer a ela, a todos eles, que a gente vai fazer diariamente um trabalho muito árduo para que a gente possa reverter essa situação e que a torcida possa se sentir representada por aquilo que a gente vai apresentar em campo. Zé, muito boa tarde. André Guimarães, do Globo Esporte. Seja bem-vindo ao Goiás. Zé, a partir da sua chegada, qual time você passa para a comissão e também para a nova diretoria que você quer em campo? Dentro da nova estrutura do clube, né? O que você já pontuou de mais importante para o seu elenco? Primeiro do Campeonato Goiano, a gente sabe que depois vem muitos reforços também para a Série B. Mas para começar no Campeonato Goiano. Bom, a gente fez uma apresentação para a direção do clube hoje, de modo que a gente pudesse colocar algumas ações emergenciais, dentre elas uma avaliação diagnóstica do nosso elenco, daqueles que nós temos em contrato ainda, daqueles atletas que terminaram o contrato, mas a gente ainda vê uma possibilidade de mantê-los no clube e quais são aqueles que nós nos interessamos para que realmente continuem no clube. O clube vai tentar fazer o esforço para mantê-los e, a partir daí, a gente visualizar quais são as principais carências e a gente atacar. Lógico que já tem uma lista de atletas que nós apresentamos para o clube, mas nada muito grande, porque a gente entende que, primeiro, nós precisamos conhecer os jogadores que estão aqui dentro de forma integral, não só pela televisão, não só por vídeos, mas acho que reconhecer o jogador é diferente de conhecer o jogador, entender quais são as aspirações dele, porque a gente quer no Goiás atletas que realmente estejam compromissados com um objetivo que vai ser fundamental para o Atlético, objetivo para o Goiás nesse ano, que é a subida para a volta para a Série A. E de forma que a gente primeiro precisa reconhecer esses atletas para depois a gente destacar nas principais carências. Sem dúvida nenhuma, o que a gente busca é uma equipe intensa e agressiva, partindo do princípio de estar organizada, para que a gente consiga, não só no Campeonato Goiano, como toda a temporada, ser competitivo. Zé, Edson Júnior, da Rádio CBN, Goiânia. Um bom tempo aqui no Goiás, estão peneirando para que se possa tirar um ou outro jogador e não vem dando muito certo. Só para citar a Série B esse ano, você pega o Juventude, tinha o Nenê, o Vitória tinha o Léo Gamalho, tinha o Oswaldo, né? O Sport tinha o Wagner Love, que ficou muito próximo, o Criciúma tinha o Éder. Você é adepto de ter um grande jogador, ou de ter 2, 3 grandes jogadores que intitulam de medalhões, ou você é adepto de se fazer isso, de se peneirar para que se possa trazer um time competitivo? Bom, pelo que a gente tem de estatística e pelo que eu consigo apurar no dia a dia do futebol, a mescla de juventude e experiência é sempre aquela que tende a dar maiores resultados. Lógico que, por ser um treinador eminentemente oriundo da base, que trabalhei por 16 anos, eu gosto de trabalhar com jovens atletas, mas eu tenho certeza também que, numa competição e numa temporada tão difícil, como se desenha para o Goiás e para todos os clubes que vão disputar a Série B, a gente precisa ter jogadores experientes, né? Como você deu vários exemplos, trabalhei com alguns deles, principalmente o Nenê lá no Vasco,
E a gente entende que a experiência é fundamental para que a gente guie esses atletas mais jovens no sentido de entender a importância de vestir uma camisa pesada como a do Goiás e também dos momentos difíceis de oscilação num campeonato de Série B, por exemplo, que a gente sabe que acontece. Então é fundamental que a gente tenha esses atletas, não tem nenhum momento, desde que eles estejam em um bom nível de performance, dentro daquelas características do perfil que o Agnello passou e que a gente também apresentou para a direção hoje. A gente entende que a condição técnica é fundamental, talvez seja o principal pilar desse perfil que nós queremos, mas a experiência, sem dúvida nenhuma, faz muita diferença para uma competição longa e tão importante que a gente vai ter pela frente. Humberto Castro, PUC TV, bem-vindo. Satisfação, professor Zé Ricardo. Esse ano, Goiás trocou muito de treinador. Né? Como é que foi esse acerto para você vir? Se você vai ter o respaldo para ficar toda a temporada, se o contrato é longo, se a multa rescisória é alta. E eu até faço essa pergunta, que eu estava lembrando aqui. O Guto Ferreira veio ano passado e, num lance de sorte do adversário, perdeu o estadual, né? O Hugo escorregou na cobrança de pênalti, 2 toques, e a Goiás acabou perdendo o estadual. No dia seguinte, o Guto foi demitido. Então, você vem com um respaldo total dessa nova gestão de que vai ter vida longa no Goiás, ou é difícil a questão de resultado para treinador? Eu acho que essa é uma pergunta que sempre é feita na maioria das apresentações, eu escuto isso com todos os colegas, mas eu acredito muito nas pessoas, né? E eu tive uma conversa há 4, 5 dias atrás, muito clara com o Agnello, com o Luciano e com o Fernando. Eles me colocaram uma proposta de um projeto de reestruturação do clube. Eu acho que é um desafio que eu me vejo dentro, eu gosto desse tipo de desafio e, por isso, o acerto não demorou a acontecer. Então, de uma forma muito clara, a gente colocou que sabemos das dificuldades, a gente precisou aliar expectativas e realidades, acho que isso é importante. A gente sabe do tamanho e da pressão que é dirigir o Goiás. Nós sabemos que temos a necessidade das vitórias para que a gente possa impulsionar esse projeto, e ele vai se fazer também em cima de resultados. E eu não penso em quanto tempo eu vou ficar, eu penso em fazer o meu melhor no tempo que eu estiver aqui. É lógico que eu quero cumprir o meu contrato até o final de 2024 e entregar os resultados para o qual eu fui contratado. Boa tarde, Zé, Vitor Pimenta do Mais Goiás, seja bem-vindo aí ao clube. Boa tarde. Zé, os últimos treinadores que passaram aqui no Goiás, eles sempre usam a cartada que a imprensa não pode falar taticamente porque não vê os treinos do Goiás. Eu queria saber se o senhor, até porque os treinamentos são fechados, né? Eu queria saber se o senhor é adepto também ao treinamento fechado, ou vez ou outra também você acaba ali abrindo um treino para a gente acabar vendo como o Goiás se posiciona e tudo mais. Eu trabalhei nos 2 modelos já de gestão, assim como o Agnello, eu também sou um treinador que trabalho para o clube, tento visualizar aquilo que é melhor para o clube. Como eu cheguei hoje, bem cedo aqui, eu ainda não conversei em todos os detalhes, impossível, são muitas coisas que a gente precisa acertar. Eu entendo que o treinamento fechado, ele visa preservar um pouquinho mais o atleta, porque tem muitos atletas que se sentem incomodados também com a presença, talvez não consigam dar o seu melhor, ou então, através de um posicionamento mais forte da comissão técnica, se sinta um pouco prejudicado, enfim, incomodado. E eu acho que nesse ponto é muito importante preservar. Mas também não tem problema algum se a gente trabalhar dentro de um cronograma, a gente tiver alguns treinos abertos para que a imprensa possa se acomodar também, entender aquilo que está sendo feito dentro do nosso dia a dia. Eu acho que, como o Agnello também falou, eu entendo que a imprensa como um todo, ela faz uma parte fundamental, não só para o futebol, mas como o esporte como um todo. Se a gente tem o futebol do tamanho que ele é, a gente deve também a visibilidade que ele ganhou aqui, nacionalmente, e no mundo todo. Então, isso se faz através da imprensa também. Então, não vejo problema se em alguns momentos a gente tem que abrir, trazer a torcida também para o nosso lado em alguns momentos, para que a gente possa produzir aquilo que for melhor para o clube. Boa tarde, Zé Ricardo, Tandara Reis, Rádio Bandeirantes Goiânia. O Goiás já se representa no dia 5 de janeiro. Dia 6 de janeiro. E estreia no dia 18. Vão ser aí 11 dias de preparação.
Esse tempo é suficiente para o Goiás entrar em campo com uma equipe competitiva na estreia do Goianão? É pouco tempo, sem dúvida alguma. Mas eu não vejo, assim, que, tirando aquelas equipes que não têm um calendário até dezembro, final de novembro, dezembro, tirando essas equipes, as outras também acabam tendo a mesma dificuldade. O que eu posso garantir é que a gente vai entrar com a melhor equipe possível para aquele momento. E aí vão entrar várias variáveis, né? Condicionamento dos atletas, tempo que ele está parado, tempo de que ele minutagem que teve no ano anterior, são todas questões que a gente vai levantar para saber se o atleta vai estar apto a aguentar mais ou menos tempo. E o que a gente não quer é ter surpresa logo no início da temporada, porque é muito comum acontecer também algumas lesões que possam vir por questões de sobrecarga de trabalho ou de treinamento. A gente vai ter algumas sessões de integrais durante a próxima semana, para a gente tentar encurtar esse período que a gente sabe que vai faltar para a primeira partida. Certamente, contra o Goiânia, a gente não vai ter a equipe no seu ápice 100%, mas certamente também, se for necessário, a gente vai usar alguns dos atletas da equipe sub-20. A gente espera que não, para que ela possa seguir de forma tranquila, com seu foco na Copa São Paulo, e quem sabe até fazer melhor do que a campanha das quartas de finais do ano passado, porque eu acho que isso também é importante para o clube, mas se a gente ver necessidade de trazer alguém, a gente vai precisar trazer. De forma que o que a gente garante para o dia 18 contra o Goiânia é a gente ter a equipe melhor preparada para aquele momento. Zé Ricardo, boa tarde, seja bem-vindo a Goiânia, ao Goiás. Rafael Bessa, Serra Dourada e também SBT. O senhor tem um tempo pequeno para começar a preparação para o Campeonato Goiano. Mas levando em consideração a realidade do futebol brasileiro, às vezes o treinador chega na quarta para jogar domingo. Perfeito. Qual cara o senhor vai conseguir, eu não vou falar só especificamente no início do Campeonato Goiano, mas que cara o Goiás do Zé Ricardo vai ter? Qual é o seu estilo de trabalho e qual a importância de você iniciar um planejamento? A importância é fundamental. Acho que todo treinador busca como cenário ideal iniciar um trabalho, formar o seu elenco. A gente tem aqui uma base, alguns atletas importantes por força de contrato, de final de contrato, acabaram saindo, outros a gente espera que fique, conto com todos eles. E a cara que a nossa equipe tem que ter já no início da competição é uma equipe que sabe o que vai fazer em campo, ou seja, um nível de organização. E aí entram os 4, 5 momentos do jogo. É uma equipe que precisa ser organizada em todos os momentos. É lógico que isso não vai acontecer da noite para o dia e jogar da maneira que eu quero, mas de uma forma resumida, uma equipe que seja bem organizada, intensa e agressiva. Zé, numa das primeiras respostas, você citou que entregou uma lista com alguns nomes, né, para esse início, né? Se você quiser citar os nomes, pode ficar à vontade. Mas quantos jogadores estão nessa lista? E dentro desse elenco do Goiás, você já detectou, pelo seu conhecimento de mercado, quais são as carências? Meu nome é Charles, sou do Diário de Goiás. Bom, essa primeira lista são poucos nomes, cabem numa mão apenas, né? Porque, como eu falei, eu quero realmente valorizar quem está na casa, quem entende o Goiás, quem vive o Goiás no seu dia a dia, mas eu preciso que eles entender deles também se eles pensam da mesma forma que eu penso, né? Então, a expectativa minha de reencontrá-los ou encontrá-los no dia 6 é exatamente para olhar conversas individuais também, no olho do atleta, para saber qual é a cabeça dele, porque nós queremos aqui, repetindo, atletas que estejam compromissados com o ano que a gente vai ter. E com certeza vão haver cobranças, e a gente tem que ter um equilíbrio emocional para entender que essas cobranças elas vão vir, às vezes de forma muito dura, mas a gente tem que ter um elenco muito maduro para entender que essas cobranças elas vão impulsionar o nosso crescimento. Eu tenho certeza que o melhor do Goiás não vai ser agora no início do ano, ela vai ser na sequência da competição. E aí a importância da gente estar formando o elenco desde o início, né? Então, isso é um compromisso que eu tenho com a direção do clube e que eu quero que um compromisso que tenha com os jogadores e que eles tenham comigo. Se a gente formar esse ambiente, eu tenho certeza que a gente fica forte, porque nós temos uma camisa forte, uma torcida apaixonada, forte também. Temos um estádio, quando a gente joga de forma coesa, é difícil de nos bater aqui dentro, temos que usar isso como peça fundamental para a gente. E esse é o compromisso que eu quero que os atletas tenham comigo, assim como eu tenho com eles também.
Zé, toda sorte a você no Goiás, tá, ao Kleber, ao Fábio, tá? Sorte a vocês. André Rodrigues, da Band News, Feras Esporte. Zé, e chama a atenção do torcedor a questão de reforço. Você colocou já várias vezes. Eu tenho que analisar o que tem em mãos, né? O material humano do Goiás. Mas já passou uma relação, até na pergunta do Charles, sobre esse tema. E aí, a gente pode ir na linha que, de repente, esses nomes que você passou para o Agnello, e de repente até o Agnello tenha nomes também, né, nesse sentido, seriam posições que hoje, para o dia 6, o Goiás basicamente nem sequer tem peças. Por exemplo, no gol, se eu estiver equivocado, só tem o gol, o Tadeu. Na zaga, hoje seriam 3 zagueiros. Lateral esquerdo não tem nenhum para o dia 6. Meia não tem nenhum. Seria por aí? Sem dúvida, esse é um caminho. A gente sabe que, por essa questão de mudança de modelo de gestão do clube, a gente perdeu algum tempo. Estamos tentando recuperar com muita criatividade e no nosso papo diretamente com o jogador, muitos deles nos atestando que já tem outras propostas e aí faz parte do mercado. E, através desse mercado, a gente está tentando negociar a melhor maneira desses atletas vir e também não perder tempo caso a negativa for imediata, porque, nesse momento, a gente precisa focar naquilo que a gente tem e naquilo que a gente precisa de forma emergencial. Zé, na pergunta do Rafael Bessa, você falou sobre a cara do seu time, né? Certo. E aí, o senhor também trabalha o lado não só técnico-tático, mas o lado extracampo, o emocional do atleta. Eu lhe pergunto isso porque, com o rebaixamento para a Série B, alguns atletas ficaram marcados aqui no Goiás. Dentre eles, o Alano tem contrato para o ano que vem com o Goiás. E aí, você pensa, de repente, em recuperar aqui no Goiás esses atletas que ficaram marcados pelo rebaixamento da Série B, em especial até o próprio Alano? O Zé Ricardo quer ter o Alano no seu grupo no ano que vem? O Alano é um atleta que eu conheço desde a base de Botafogo, enfrentei bastante ele. É um atleta muito talentoso, que em alguns momentos acabou tendo alguns problemas. Isso aí eu estou falando porque foi notório, né, público notório, mas tecnicamente é um jogador que entrega bastante. Eu preciso conversar com o Alano. Como ele tem contrato com o clube, a princípio, no dia 6 eu conto com ele, né? A gente sabe como acessar, o Agnello trabalhou mais próximo dele, a gente tem meios para acessar ele, e eu tenho certeza que se ele conseguir se recuperar e entender a camisa que ele veste, o peso da camisa que ele veste, ele tem total condição de se recuperar aqui e fazer um grande ano. Mas, mais uma vez, assim como o Alano, eu preciso conversar com esses atletas e entender o que eles têm para dar ao Goiás, porque certamente é uma relação de muita troca, né? E que os objetivos individuais eles sejam levados em consideração, e nós respeitamos os objetivos individuais de todos os atletas, mas o objetivo coletivo do Goiás tem que estar acima de tudo. Zé Ricardo, desde 2019 o Goiás não conquista o Campeonato Goiano. O Goiás, que é o clube com maior conquistas aqui estaduais, né? É um jejum que incomoda o torcedor, né? Eu queria saber que tipo de relação que você tem com o campeonato estadual. Como é que você vê esse tipo de competição? Ela, num determinado momento, pode ser paralela, de repente, à Copa Verde, Copa do Brasil. Ela já está ali colada com o Campeonato Brasileiro da Série B, né? Que tipo de experiência você tem com o estadual e como é que você vê o Goiás para essa competição? E o que você conhece do Campeonato Goiano? Não, sobre o Campeonato Goiano, a gente, mesmo sabendo dessa dificuldade para esse início, eu acho que o Goiás tem que, sem dúvida nenhuma, entrar para vencer o campeonato, não tenha dúvida. Por ser o maior vencedor, por ter rivais importantes no estado, e a rivalidade ela é importante para você também alimentar tudo que move o futebol. Sabemos da dificuldade, mais uma vez, nós temos que alinhar essas expectativas com as nossas realidades, mas, sem dúvida nenhuma, a partir do dia 18, quando a gente entrar em campo, tudo isso fica para trás e a gente vai buscar, sem dúvida nenhuma, quebrar essa sequência que certamente incomoda o torcedor. Ô Zé, a última vez que o Goiás subiu da segunda divisão para a primeira, da Série B para a Série A, ele teve um time no Campeonato Goiano, vivia também uma outra situação financeira, e teve um time completamente diferente no Campeonato Brasileiro ao fim dos estaduais. Você já conseguiu, junto com a diretoria, estabelecer isso? O Goiás vai ter o time já nesse início para o Campeonato Brasileiro, para toda a temporada? Terá uma mescla ou terá um time no Campeonato Goiano e outro no Campeonato Brasileiro? Excelente pergunta. Eu acho que isso foi uma prática
praticada por muitos clubes durante um bom tempo, né? Mas de algum tempo para cá, a gente já percebe que aqueles clubes que estão hoje mais expoentes já entendem que não pode ser feito dessa forma, né? Que a gente precisa ter uma base já no seu estadual e que aí sim, que a gente seja bem pontual na janela do mediano para você poder trabalhar um reforço para o campeonato da Série B, ok, isso aí acontece em todas as equipes, mas você fazer um elenco para uma competição, para um semestre, e depois um outro elenco, sem dúvida nenhuma, isso é um modelo que não me agrada e eu acredito que não deva acontecer com a gente aqui, porque a gente já está buscando no perfil de jogador que a gente quer, atletas que possam entender de toda a temporada. E aí eu compactuo com a ideia do Agnello, que a gente tem alguma certa pressa, mas a gente não vai cometer loucuras, nem deixar se tomar pela ansiedade e fazer contratações que depois, ali na frente, a gente possa se arrepender de ter feito. Zé, agora há pouco eu perguntei para o Agnello e citei o termo ousadia, porque o torcedor do Goiás, ele pede muita ousadia, ele é carente de que o time seja ousado, intrépido. E qual é o perfil do time do Zé Ricardo nesse âmbito tático, técnico mesmo? O torcedor pode esperar um time ousado, que ataque, que agrida o adversário, que amasse, que busque efetivamente se impor? Como eu te falei na resposta anterior, quando a gente fala de uma equipe organizada, ela atende todos os aspectos do jogo. E todos os aspectos do jogo eu entendo pelos momentos, né? Não adianta a gente ser muito ousado lá no ataque e a gente não ser compromissado e equilibrado na defesa. Então a gente precisa ter os dois setores, né? As duas partes, das organizações ofensivas e defensivas, as transições, todas elas bem trabalhadas, porque quando você faz uma análise de uma partida, na verdade, é o total que vai valer, né? Então, certamente, a gente quer uma equipe que ataque, uma equipe que seja bem com características ofensivas, mas que também seja equilibrada. Então, acho que o ponto-chave da sua pergunta, a resposta para o ponto-chave da sua pergunta é a gente ter uma equipe equilibrada. Valeu, gente. Obrigado aos colegas que participaram aqui direto da sala de imprensa. Edson Rodrigues. Obrigado você, internauta, que nos acompanhou gravado no YouTube, porque infelizmente, devido ao temporal, essa não deu para ir ao vivo, mas ela já está subindo para o YouTube. Obrigado, Zé Ricardo. Obrigado também ao Agnello Gonçalves. Um abraço a todos, fiquem com Deus e tudo de bom.